Olá, gente! Sejam bem-vindos, bem-vindas! Todo mundo que está entrando aqui, está chegando, bem-vindos a mais uma live. Ó, que legal! Hoje a gente vai falar sobre cultura e prestação de contas por objeto. E a gente vai estar aqui com a Érica Gavinho, que é advogada, escreveu um livro sobre o tema, é subsecretária de Cultura na cidade do Rio de Janeiro. Já já ela está por aqui. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, Fernanda, Antônio, César Manhães, lá do Espírito Santo, querido parceiro, que está sempre aqui com a gente. Vamos esperando então a nossa convidada chegar por aqui. A Érica, ela já está aguardando, daqui a pouco está por aqui. E a gente vai falar, então, sobre cultura e prestação de contas por objeto. Opa, nossa convidada já chegou por aqui. Vamos lá, então, convidá-la. Érica, então pede para participar aqui, aí na câmerazinha embaixo, que eu aceito você, tá bom? Boa noite, então, querido César. Aline Benício também tá por aqui, querida Aline. Agora a gente voltou a trabalhar junto aqui, né, Aline? Que bom. Então, João Rodrigo, João Adriano vem lá do Espírito Santo, da Secretaria de Cultura do Estado do Espírito Santo, tá por aqui também. Muito bom vê-lo por aqui. Érica, bem-vinda! Oi, querido Lucas, tudo bem? Beleza, que bom ter você por aqui. Uma honra pra gente recebê-lo aqui na live, que legal. Imagina, o prazer é todo meu. A honra é minha. Que legal. Então, Érica, pra gente, né, ir direto ao ponto, a gente aqui na nossa live, que legal, geralmente eu não apresento o convidado ou a convidada. Eu digo quem é, digo qual é o tema e toco a bola para a pessoa se apresentar, porque ela destaca um pouco da sua trajetória, fala um pouco do que está fazendo agora. Enfim, fique à vontade, a bola está contigo. Se apresenta aí então para a nossa audiência. Obrigada, Lucas. Em primeiro lugar, agradecer aqui a você e a Oscar Legal, aqui, o Instituto Oscar Legal, esse convite. Bom, meu nome é Érica Gavinho, sou advogada, tenho mais de 17 anos de atuação na advocacia, lugar de onde eu sinto muita saudade, porque muito provisoriamente eu estou afastada do dia a dia da advocacia, porque estou desde o ano passado subsecretária de Cultura na cidade do Rio de Janeiro e por força da legislação eu preciso me licenciar da ordem, então não posso advogar, o que além do prazer de estar aqui na Secretaria de Cultura, esse é algo, um dos contras, né? A gente tem os pós e os contras em tudo na vida. Nesse caso, esse é o contra, que é estar um pouco afastada, tá afastada do dia a dia da advocacia, que eu sempre digo que uma das coisas que me faz mais feliz na vida é ser advogada. Bom, então, enfim, eu sou advogada, 17 anos de atuação, muitos anos, né, na última década, os últimos 2 anos, 12 anos de atuação profissional, eu atuei muito junto a fazedores de cultura no Brasil inteiro, sejam pessoas físicas ou jurídicas, no caso de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, o que muito provavelmente fez com que eu hoje estivesse nesse lugar, né, por ter militado durante tanto tempo ao lado de fazedores de cultura, que eu terminei por receber esse convite do secretário Marcos Faustini, que inclusive foi meu cliente em dado momento da vida, lá pendurado em alguma prestação de contas que a gente infelizmente conseguiu justificar e resolver. Enfim, eu sou doutoranda na PUC em Direito do Estado e em Direito Constitucional, e integro também um grupo de pesquisa em liberdade de expressão, que é a PLEB, que é um grupo de pesquisa ligado à PUC. Enfim, esse é um super breve resumo do meu currículo. Muito bacana mesmo. E eu já começo aqui com o elogio da querida Paula Estorto, grande advogada também, Querida. dizendo que é sua fã, que você é uma grande advogada, que está fazendo um belíssimo trabalho na Secretaria de Cultura, o que eu concordo e assino embaixo em todos os sentidos. Paula, um beijo para você, bom contar contigo aqui, uma honra contar contigo aqui também. Paula, um beijão para você também, com essas crianças lindas que você tem, eu fico babando aqui. Saudades de você. Legal, querida. Olha, queria só aproveitar para agradecer todo mundo que está chegando. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Não esqueça de dar aquele likezinho, aquele joinha. Enfim, vamos fazer os algoritmos trabalhar para a gente e não apenas a gente trabalhar para eles. Então, a gente curte, apoia aí o nosso trabalho, dando um like, chamando todo mundo que puder vir também e que esteja interessado nessa discussão sobre os projetos socioculturais e prestação de contas.
Então, vamos começar então nessa conversa. Eu queria entender, eu sei que você escreveu um livro sobre o tema, mas a escolha do tema, né? A gente conversou um pouquinho antes da live, então, por que a escolha desse tema, estudar esse tema e falar sobre essa questão da prestação de contas por objeto dentro dessa perspectiva que é o apoio e a produção cultural? Então, Lucas, como eu disse aqui, nos últimos anos eu advoguei para o setor cultural no Brasil inteiro, né? E uma das, talvez, o principal calcanhar de Aquiles para todo aquele que faz um projeto cultural, e no Brasil, invariavelmente, a gente tem a cultura se dá por fomento estatal, posso falar disso daqui a pouquinho, é a prestação de contas, né? E eu lidei com isso na minha prática profissional, vendo, às vezes, pessoas muito experientes na produção cultural, às vezes artistas importantes, ou grandes produtores, grandes realizadores, e ficarem ali pendurados, né, em prestações de contas que se tornam processos kafkianos, de Nossa, anos, e responde uma diligência, aquilo não vai, enfim. Aquilo, enfim, eu sempre digo que o advogado, na verdade, ele tem que se angustiar junto com o cliente para que você tenha sucesso no que você vai fazer. Porque se você não toma aquilo como seu, você acaba que não consegue dar tudo de si, né? E foi vendo tanta gente com tantas angústias, e aí, né, às vezes dava certo, às vezes dava errado, às vezes via prestação de contas reprovada, que era inacreditável. A pessoa tinha realizado o objeto, tinha entregue o produto cultural e tinha sua prestação de contas por uma análise financeira. Enfim, foi por conta dessa angústia, vendo as pessoas passarem por isso, né? E, obviamente, diante da minha prática profissional, que eu comecei a estudar e considerar, né, essa possibilidade. Aí, quando eu entrei no mestrado na PUC, né? Hoje eu faço doutorado, mas eu fiz o mestrado também na PUC aqui do Rio de Janeiro. Eu, então, decidi escrever sobre isso, aprofundar essa pesquisa e trazer um elemento para a defesa das pessoas, né? Eu acho que esse é o papel também da academia. Eu digo sempre brinco que tem aquela música do Milton Nascimento, que o artista tem que ir aonde o povo está, mas a academia tem que ir também aonde os problemas estão, né? Assim, me incomoda um pouco, às perfeito. vezes, o debate acadêmico, que fica naquelas coisas, se a vírgula tinha que ser mais para cá ou mais para lá, e aquilo não tem a menor importância na vida das pessoas. E então, eu procurei, né, ali no mestrado, fazer algo que, obviamente, me angustiava, me implicava, né, a partir da minha prática profissional, mas Opa, tivemos uma questão aqui da conexão com a nossa convidada. Ela teve aqui qualquer internet, mas eu vou aproveitar já que a Erika teve um problema de conexão e vou falar para vocês, ó, nossa promoção começa hoje. Depois da live, eu vou postar o card lá aqui no nosso perfil do Instagram do Oscar Legal Instituto. E quem tiver interesse neste livro, tá no plástico ainda, ó, no plástico, zerado. É o livro O Regime Jurídico das Parcerias na Lei 13.019/2014, de autoria de Natália de Aquino Cesário. Um livro novinho. Eu entrevistei a Natália outro dia, ela estava acabando, né, recém-lançado o livro. Então ela mandou gentilmente pra gente, não pra mim, mandou pra vocês que seguem o Oscar Legal, pra vocês que estão aí apoiando o Oscar Legal Instituto. Então, o livro zeradinho. Você vai seguir o Oscar Legal Instituto no Instagram, vai marcar 3 amigos lá na postagem específica da promoção e, né, vai aguardar o sorteio e pode ganhar, então, este livro, O Regime Jurídico das Parcerias na Lei 13.019/2014, de Natália de Aquino Cesário, novinho no plástico. Tá bom? Então, fica ligado. Hoje nós vamos sortear, então, o livro. Hoje eu vou postar o card lá no nosso perfil e as pessoas poderão participar seguindo aí essas instruções. Érica, você teve um probleminha aí de conexão. Pede de novo aqui para participar que eu vou te incluir novamente, tá bom? Então a Érica teve aí um probleminha de conexão, a gente já está voltando. Ao vivo é isso, é live. Então a gente está sujeito então a essas quedas e a essas questões. Oi, Érica, não tem pedido aqui, eu não estou conseguindo te conectar. Ah, vamos lá, tá aqui, vamos lá. Pronto, acabei de te convidar. pronto. Opa, a Érica então de volta. Vocês ouviram até que parte que eu fiquei falando aqui? Então, a gente ouviu até a parte que você estava falando do seu estudo de mestrado, em que você se angustiou com
questões e resolveu estudar mais profundamente toda essa questão da prestação de contas e dessas angústias pelos quais as pessoas que você assessorava passavam com relação à prestação de contas. É, Essa de fato, assim, antes, obviamente, para além da angústia pessoal, obviamente, e de algum coletivo que eu estava ali mais próxima, de um coletivo de pessoas, mas, na verdade, eu entendo que, de fato, é um tema relevante, até hoje, porque este assunto ainda não é um assunto superado. Nem só para os órgãos de controle em especial, acho que esse é um assunto que ainda requer muito debate, enfim, meu livro tem sido, inclusive, objeto de muitos debates e tem tido um bom feedback em relação a isso, mas como até os próprios gestores de cultura, que são aqueles, às vezes, que são os responsáveis por fazer aquelas normas mais imediatas ali em relação a essa questão, tem muita resistência a isso, porque também são fiscalizados por esses mesmos órgãos de controle. Então, assim, a gente nunca sabe o ovo ou a galinha que veio primeiro, mas tem um medo geral aí em relação a esse assunto. E aí, quando se trata disso e o CPF das pessoas estão envolvidos, a tendência é a gente ter uma retração. Mas, enfim, acho que essa é uma luta que a gente ainda tem pela frente, mas eu acho que a gente está hoje muito mais à frente do que a gente esteve no passado. Não é só, obviamente, por conta do meu livro, porque eu acho que a gente tem alguns marcos legais que já nos permitem defender isso com um pouco mais de firmeza, sem tanta titubeação, ficar parecendo que era só uma ideia desse pessoal aí da cultura, que quer, enfim, tem um pouco às vezes, esse preconceito. muito bom. Você escreveu um livro, então, chamado Fomento à Cultura no Brasil, Perspectivas para a Prestação de Contas pelo Objeto. Inspirou, inclusive, o próprio mote da nossa conversa aqui hoje, foi do livro, né? E esse livro decorre, né, derivado, então, do seu estudo de mestrado. Fala um pouquinho, então, desse livro, qual é a editora, como é que o pessoal pode adquiri-lo, enfim, vamos falar um pouquinho do seu livro. Então, o meu livro enfim, foi editado pela editora Lumen Juris no ano passado, 2021. Quem depois quiser adquirir, que eu vou ficar muito feliz, que a gente está breve já para fazer a segunda edição. Tem um Opa! link na minha bio, aqui no Instagram. E, enfim, o livro está distribuído em 3 partes, né? O capítulo 1 eu trato do fomento à cultura. No capítulo 2 eu trato da prestação de contas no Brasil. Aí, na verdade, aqui prestação de contas lato sensu, não só a prestação de contas no fomento à cultura. E no último capítulo eu trato das perspectivas do controle das prestações de contas pelo objeto, né? Enfim, posso passar aqui um pouco rapidamente sobre cada um deles, sem, obviamente, o aprofundamento necessário. Mas, no caso do fomento à cultura, o que eu defendo ou seja, a própria Constituição, no artigo 215, determina que o Estado é responsável por fomentar a cultura. E isso é o que a gente tem visto, inclusive, na realidade, embora hoje, inclusive, no plano federal, a gente viva uma situação sui generis, mas não vou tratar disso agora. O fato é que a gente não tem no Brasil os tais mecenas, aquelas pessoas que investem em cultura, as pessoas muito ricas, né, que investem em cultura sem incentivo à cultura. Na verdade, ou elas se valem das leis de incentivo à cultura para ter alguma renúncia fiscal e aí com isso, né, do Estado, e aí com isso elas investem, ou o Estado investe diretamente, né? A gente tem o fomento indireto, que são as leis de incentivo, e o fomento direto, que é quando o Estado bota diretamente dinheiro na atividade cultural. O fomento à cultura ele se reduz mais ou menos a isso hoje no Brasil. Ou seja, então, além da determinação constitucional, que diz que o Estado deve investir em cultura e deve fazê-lo mesmo, porque se ele não o fizer, não vai ter quem o faça, a gente tem outras, obviamente, razões para investir na cultura, né? E eu sempre destaco no livro o fato da sua simbologia, né? Da importância simbólica da cultura, né? Para nós, para a nossa identidade, para a nossa cidadania, né? A cultura, quando a gente tem... quando todos nós temos mais cultura, temos acesso à cultura, isso tem, obviamente, uma repercussão na nossa própria cidadania. E um aspecto que é muito importante, que às vezes as pessoas têm um certo preconceito de discutir, eu acho que a gente tem cada vez discutir mais, até pelo fato de ser o Estado um dos principais, ou talvez o maior
fomentador de cultura, a gente tem que tratar do aspecto econômico, porque quando a gente está falando de Estado, a gente está falando de orçamento. E na hora do orçamento, os orçamentos serão sempre escassos, porque nós somos um país pobre, subdesenvolvido, e por mais eficiente que seja uma administração, ela nunca vai dar conta de todos os problemas da nossa sociedade. Então, quando você vai discutir todos os problemas, você tem uma questão orçamentária. Então, é importante você mostrar, às vezes, para o prefeito, para o governador, para o presidente da República, quando você vai discutir, demonstrar a ele, para além desses outros dois aspectos, né, porque isso é importante também, qualquer governante compreenda, independentemente de um retorno econômico, é importante que se invista na cultura, mas que ela também traz um retorno econômico, porque ela gera emprego, renda, traz arrecadação de impostos, toda uma série de benefícios econômicos. Então, a gente tem mais do que razões para fomentar a cultura. E o fomento à cultura se dá no Brasil por vários marcos legais, né? Não vou entrar em cada um deles aqui, que senão vai ficar uma coisa enfadonha. Então, esse é basicamente o primeiro capítulo. No segundo capítulo, eu trato da prestação de contas em si, da importância da prestação de contas. É importante que se diga, porque toda vez que quando a gente entra nessa discussão, Lucas, da prestação de contas pelo objeto, as pessoas tendem a... Infelizmente, o debate no Brasil está muito raso, né? E aí as pessoas tendem a dizer... mas, poxa, então você está dizendo para não prestar conta? Não, em absoluto. Todo aquele que gere qualquer recurso público tem o dever republicano de prestar contas. O que eu proponho, o que eu discuto no livro é que tipo de contas. Qual é a conta que eu tenho que prestar. Ou seja, será se eu preciso juntar 1.500 páginas de notas fiscais comprovantes desde R$1 a R$100.000 para comprovar que eu gastei? Ou eu posso demonstrar que eu realizei aquele objeto, obviamente com os controles que isso tem que ter, e ter a minha prestação de contas aprovada. Então, é disso. Então, ou seja, a gente precisa prestar contas, qualquer um que gere recursos públicos, ainda que seja temporariamente, ainda que seja um particular, por um período, executando um projeto, ele tem o dever de prestar contas, afinal de contas é recurso público, e é recurso público, e é recurso, então, de todos nós. Agora, a questão é que tipos de contas eu presto, ou seja... E a gente tem, invariavelmente, tido uma análise mais burocrática, mais formalista dessa prestação de contas, a despeito da gente fazer um controle pelo resultado, pelo impacto, que inclusive nos geraria inclusive mais dados, né? A área da cultura é uma cultura que tem pouca informação, tem poucos dados, e a gente às vezes acaba, para discutir política pública, fica um pouco atravancado por falta de dados, porque às vezes a gente fica perdido nessa burocracia de ficar olhando esse monte de coisa e não deixa de discutir o principal, que é o impacto, por exemplo, de um determinado fomento, de determinado projeto cultural na vida das pessoas ou em determinada localidade. Então, eu acho que a gente fazer essa mudança é importante. Então, eu trato no segundo capítulo da importância da prestação de contas, de por que a gente também não avançou no Brasil até hoje em modelos menos burocráticos, embora a gente já até tenha alguns marcos regulatórios permitindo a prestação de contas pelo objeto. E aí eu trago um elemento, que é um assunto que eu trato hoje no doutorado, que certamente se tornará um outro livro, que é um fenômeno que a gente vive hoje no direito administrativo, que é o direito administrativo do medo. Ou seja, todo administrador público tem medo de ordenar a despesa porque tem medo dos órgãos de controle. Então, eu trato muito disso nesse segundo capítulo, explicando que talvez esse seja um dos motivos para que a gente não tenha ainda avançado no fomento à cultura, apesar da existência de dois marcos, e aí trato deles logo aqui, que é a Lei Cultura Viva, a Lei 13.018, e o MIROS, o Marco Regulatório para as Organizações da Sociedade Civil, que é a Lei 13.019. Nós temos dois marcos que são muito utilizados para a cultura, que prevêem a prestação de contas pelo objeto, mas a gente ainda assim tem uma retração nessa área, ainda pedindo uma prestação de contas financeira, uma análise burocrática, ou seja, que não nos leva a lugar nenhum. E eu meio que coloco essa retração nesse lugar do medo do administrador público de flexibilizar isso e amanhã ter as suas próprias contas, e aí, do ponto de vista pessoal, reprovadas, né? E, por fim, no terceiro capítulo, então, eu trago uma perspectiva de como é que eu vejo a possibilidade dessa prestação de contas pelo objeto no fomento à cultura, e faço uma análise da jurisprudência do Tribunal de Contas da União,
que tem um caso que eu chamo de paradigmático, mas é apenas um caso, que é a aprovação de contas do filme Chateau, que foi aprovado apesar de inconsistências na prestação de contas, mas porque foi entregue o objeto, ou seja, o filme, ainda que depois de anos ele foi entregue, então ele teve a sua prestação de contas aprovada, mas a jurisprudência do TCU ainda é muito reticente. E aí o que eu trato no livro é que, ainda assim, a gente já tem um caminho mais aberto, tem esse bom precedente, e tem o fato de que quando o objeto é cumprido e ele é bem prestado, e ele é bem informado, ele tem servido para reduzir outras sanções junto ao Tribunal de Contas. Mas eu acho que a gente em breve vai ter melhores notícias e acho que essa discussão ainda está rolando e eu acho que a gente está no caminho certo para ter boas mudanças nesse sentido. Bom, é muita coisa. Eu fiquei com um monte de pergunta, mas o César e a Maristela, e eles são parceiros lá no Espírito Santo, estão aí circulando o estado, já tiveram aqui comigo também, falando sobre a implementação do Miroski lá no estado do Espírito Santo, são da Escola de Governo. Os dois comentaram a mesma coisa, exatamente sobre essa relação com os tribunais de contas. É muito difícil os órgãos de controle, especialmente os tribunais de contas, aceitarem a questão da prestação de contas pelo objeto. Talvez por entender e por esse preconceito de que prestação de contas por objeto seria essa não prestação de contas, quando não tem nada a ver. Então, só precisa ver o formato dessa prestação de contas, como é feito, e isso você falou aqui perfeitamente. Mas eu queria só que você trouxesse um pouco dessas suas análises que tem no livro, muito rapidamente, por óbvio, sobre essa relação com os tribunais de contas. É possível? Há caminhos viáveis? Não, tem que ter. Se não houver, não há... se a gente não buscar esses caminhos, a gente não vai avançar. Né? Não é porque a gente tem uma dificuldade que a gente vai abandonar. Né? Eu acho que é uma construção mesmo que tem que ser feita. Eu sempre digo que, como advogada, por muitas vezes ia sustentar e ouvir de ministros do TCU, de conselheiros do TCE, falar, você tá doida, né? Porque eu não vou fazer isso. Mas também tem um outro lado que eu acho que a gente também tem que aprender, né? Nós do setor cultural, e eu me incluo, porque embora seja atividade meio, né? Ou seja, eu não sou artista, eu não sou produtora cultural, mas a gente também precisa melhorar. Eu sempre digo que para a gente poder avançar nessa discussão, para a gente poder começar a ter um bom controle pelo objeto, para a gente poder, inclusive, começar a discutir impacto, porque quando eu estou propondo o controle pelo objeto, eu não estou nem tratando de impacto de política pública, que seria um passo um pouco adiante. Né? Uhum. A gente tem que pensar na elaboração dos projetos, porque assim, quando eu elaboro um projeto, eu tenho que ter o meu objeto muito bem definido, tudo o que eu pretendo efetivamente entregar em razão do recebimento daquele valor que eu estou tendo, seja pelo fomento direto ou pelo fomento indireto, como é que eu vou comprovar essa entrega? Isso tem que estar desde o projeto muito bem especificado. Assim. E quando não está, é dever da administração cobrar que isto esteja, porque depois o que acontece é que você vai ter problema lá na prestação de contas, né? Porque aí você não vai ter como aferir se determinado objeto foi cumprido ou não, se foi bem cumprido ou não, de acordo com aquelas metas e os resultados que aquele proponente se comprometeu. Então, assim, é importante que se pare, e eu sempre falo isso, olha, edital, parece que todo mundo faz isso, tem uma coisa meio de brasileira, que nem imposto de renda. Deixa para fazer no último dia. Não, você não vai conseguir fazer um bom projeto cultural se você for escrever no edital no último dia. Você vai acabar escrevendo de qualquer jeito e depois, na hora que você... Aí você vai ter problema na execução, porque você não vai fazer como é que executa aquilo que você escreveu. E depois você vai ter problema na prestação de contas. Então, assim, é preciso que a gente comece a entender também a importância de um certo planejamento. Eu sei que a vida... não se reduz a planilhas de Excel, nem tampouco a muito planejamento, porque a vida, felizmente, ela nos traz muitas surpresas, às vezes agradáveis, às vezes agradáveis. De fato, mas o máximo que a gente puder prever e organizar, tanto melhor. Até para que você, se tiver um imprevisto, possa se justificar mais à frente. Porque o que acontece, isso é importante dizer, Lucas, que todas as regulações, e eu também defendo isso no meu livro, quando a pessoa não prova o cumprimento do objeto, a primeira coisa que vai ter que ser feita é ela ser
notificada, ela tem que apresentar a prestação de contas em X tempo, em regra, a prestação de contas financeira em 30 dias. Então, se eu me comprometi a fazer determinado show com 10 apresentações, quando eu faço a prestação de contas, quem está analisando as minhas contas só entendeu que eu entreguei 8 shows, por exemplo, a determinação de qualquer legislação ou de qualquer coisa que se demonstre razoável notifica essa pessoa o seguinte: ou você me comprova que você cumpriu tudo, ou você entrega a sua prestação de contas financeira em 30 dias. Porque aí eu tenho que começar a analisar aonde você gastou, no que você gastou, aí sim, notinha por notinha, para eu avaliar, se houve dano ao erário e se houve, qual é a sua quantidade. Porque, volto a dizer, é recurso público, ele tem que ser efetivamente aplicado naquilo em que se propôs. Não sei se eu Muito respondi a bom, sua até. pergunta. Sim, claro. Até porque o artigo 70 da Constituição, né, traz que quem gere recurso público é É obrigado a prestar dever. contas. Então, Exatamente. não tem para onde correr. Isso é constitucional. Agora, como isso é feito com maior ou menor burocracia, que é a grande questão. Eu queria só aproveitar para você beber uma aguinha, dar uma respirada, chamar o pessoal de novo, convidar aí para o pessoal. Ó, daqui a 15 dias, daqui a 2 semanas, na terça-feira, nesse bate-canal, nesse bate-horário, a gente vai estar falando sobre a implementação do MIROSC, né, do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, em Sergipe. Então, a implementação do MIROSC em Sergipe, a gente vai estar falando com o pessoal da plataforma MIROSC local, da plataforma MIROSC Sergipe, o Alex Federle e a Mônica Santos. Então, vamos estar com uma dupla aqui no próximo dia 24 de maio, falando sobre a implementação do Marco Regulatório em Sergipe. E quero lembrar para todo mundo que o livro começa hoje a promoção e nesse dia 24, tá bom? Daqui a 2 semanas, a gente vai fazer o sorteio, vai anunciar o resultado na live Osco Legal do dia 24. Então, ó, a partir de hoje, eu vou postar hoje, assim que terminar a live, eu vou postar aqui no Instagram o card dessa promoção. Então, você vai seguir o Osco Legal, você vai marcar 3 amigos na publicação específica e aí você já vai estar concorrendo a esse livro. Olha, no plástico, zerado, não foi um presente para mim, foi um presente para vocês, tá? O livro é O Regime Jurídico das Parcerias na Lei 13.019 de 2014, de Natália de Aquino Cesário. Então, ó, no plástico, zerado. Lucas, deixa eu Opa! aproveitar e entrar nessa brincadeira. Me lembra, depois vamos combinar. Vou mandar um livro meu para você também, para você sortear aqui. Vou mandar um para você, obviamente, um para você sortear aqui para todo mundo. Opa, que beleza! Então, ó, Érica Gavinho tá aqui se comprometendo com a gente de mandar um livro pra gente sortear aqui também. A Vânia Paixão tá perguntando, é minha Lumen Juris, e o Isaac tá colocando aí o link, viu, Vânia? Um abraço pra você, Vânia, que tá por aqui. Vânia, que é da equipe do Teatro Vila Velha. A gente tá trabalhando junto lá agora no Teatro Vila Velha, junto com o Márcio Meirelles, com toda a equipe, a Menique, a Nanda, todo mundo, o pessoal do teatro, Cris, todo mundo, um beijo para vocês, uma honra poder estar nessa equipe agora também trabalhando com vocês. O Teatro de Vila Velha é um teatro de referência e eu fico muito feliz de poder estar contribuindo agora com essa história que começou lá nos anos 60 e tem grandes nomes passaram por lá e eu estou tendo a honra também de fazer parte dessa equipe nesse momento. Então, um beijo, Vânia, um beijo para todo mundo do Teatro Vila Velha. Queria também mandar um abraço aí para o Isaac, que está aqui mandando o link do livro, Ana Paula Ribeiro, Nailton Cazumbá, queridão, um beijo para você, Nailton. Nailton vai estar com a gente em junho, aqui, numa live em junho, já adiantando aqui, depois de 1 ano e pouco, voltando a uma live nossa. A Juliana Cortes, a Márcia... Bom, eu anotei aqui, mas também não consegui ler direito. Enfim, é isso, Márcia. Todas as Márcias que estiverem aqui, sintam-se abraçadas, tá bem? Então, ó, promoção do livro começa hoje. E aproveita, gente, o dedo não vai cair, garanto pra vocês. Dá um like aí, vamos fazer esse algoritmo trabalhar pra gente, não só a gente trabalhar pra ele, tá bom? Todo mundo dando esse like aí, vamos apoiar o nosso trabalho, vamos chamar mais gente pra vir assistir. Então, é isso. Quero ver muitos coraçãozinhos aqui subindo, muitos likes. É isso. Vamos lá. Vamos voltar, então, nossa conversa com a Érica. A Érica que já se comprometeu a mandar um livro aqui pra gente. Vamos sortear mais um livro ainda esse ano, que é o livro da Érica, que chama Fomento à Cultura no Brasil, Perspectivas para a Prestação de Contas pelo Objeto. Ela já falou aqui um pouco do livro. Se você quiser ver, a gente não vai repetir. Você vai rebobinar a fita, vai assistir de novo e vai ouvir aí o que ela disse sobre o livro. Muito bacana e muito interessante. Vamos lá. Você falou, então, sobre o tema, né, de uma maneira geral, dos seus estudos do mestrado, que você está estudando agora no doutorado. Eu gostei
muito dessa história que você falou, dessa história do direito administrativo do medo, e o que a gente ouve muito no diálogo com os funcionários públicos, de uma maneira geral, é justamente isso, né? O medo que eles têm de assinar, né, de ordenar despesas e assinar a aprovação de prestação de contas, que ele não se sente seguro, que ele não vê a prestação de contas, enfim, até porque os tribunais de contas, a rigor, apertam também. Aqui na Bahia, Érica, eu acompanhei uma instituição que ela foi até uma determinada secretaria para pedir orientação com relação à prestação de contas, falou do marco regulatório, e é um termo de fomento, né, com base no Miros. E eu ouvi da pessoa lá responsável dizendo, não, aqui não chegou isso não, aqui o que vale é a resolução do Tribunal de Contas. E ouça, a secretaria ao qual a gente está falando tem um representante no COFOCO, no Conselho de Fomento e Colaboração, que está discutindo na linha de frente todo o avanço das políticas de fomento e colaboração, e mesmo assim, o técnico da secretaria dela disse exatamente isso, aqui não chegou, Miroski, aqui chegou a resolução do Tribunal de Contas. Então, queria que você falasse um pouco, acho que você já falou assim, rapidamente, você falasse um pouco desses cuidados com a prestação de contas e o que é, de fato, a prestação de contas por objeto, só reforçar de que não é a ausência de prestação de contas, mas sim uma outra possibilidade, uma possibilidade mais leve, digamos assim, ainda que o rigor no trato do recurso público seja o mesmo. Fala um pouquinho aí de novo para a gente, porque eu acho que isso vai ser muito importante, especialmente para as pequenas organizações. Então, deixa eu só primeiro fazer um comentário em relação a essa questão do direito administrativo do medo, porque isso é algo novo e mais muito sentido pelos administradores públicos, pelos gestores públicos e por seus defensores, né? Ou seja, inclusive esse jargão, ele surgiu nos corredores de Brasília, né? Quando a gente começou a falar do apagão das canetas, ou seja, né, o receio dos administradores, dos gestores públicos em ordenar, em tomar decisões sem que se consulte ou sem que se tenha uma orientação do órgão controlador, que é uma total subversão, né, da ordem constitucional brasileira, né? Ou seja, porque o órgão de controle deve atuar a posteriori, ou seja, o administrador público tem o dever, né, até porque os problemas batem antes à porta da administração pública, e você tem que tomar, às vezes, decisão de forma muito rápida. Tem um artigo, que é um artigo, nem artigo acadêmico, é um artigo de jornal do ministro Bruno Dantas, que é o ministro do Tribunal de Contas da União, que chama O Risco de se Infantilizar a Administração Pública. Vale muito a pena passar um olho nesse artigo, porque ele ali, e olha que ele é um controlador, ele diz o seguinte, olha, ou a gente começa a ver como é que a gente vai fazer essa história, ou daqui a pouco a gente vai ter, assim, sempre... Ele não usa essa expressão, mas, assim, é uma administração pública que fica o tempo inteiro para o órgão de controle, em especial para os tribunais de contas. Mamãe, posso ir? Posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Assim, e não há tempo. O problema é que os problemas não esperam para esse tempo, para essa formulação. Então, assim, a gente precisa começar a inverter. Acho que já tem uma massa crítica em relação a isso. Assim, quando eram só gestores públicos, gestores de recursos públicos, sejam eles particulares ou não, quando eram os seus defensores, advogados e tal, reclamando, mas quando você começa a ver controladores falando, olha, tem alguma coisa aí que não está legal, é porque o troço chegou num nível que já não, a gente precisa começar a caminhar. E aí, só para deixar aqui uma dica, que eu sempre indico às pessoas, a gente tem uma lei pequenininha, mas muito importante, de 2018, que é a Lei 13.655, que incluiu 10 artigos na nossa lei de introdução ao direito brasileiro. Incluiu artigos para a interpretação do direito público no Brasil. E essa legislação, que é chamada LINDB, a nova LINDB que se fala, ela traz elementos balizadores para os órgãos de controle atuarem. Então, assim, é muito importante que qualquer pessoa que tenha relação com a administração pública, que faça a gestão de recursos públicos, ainda que provisoriamente, essa lei, eu sempre brinco que, de alguma maneira, ela pode salvar. Eu também defendo isso no livro, lá no capítulo 2. Bom, aí falando agora da sua pergunta em relação à prestação de contas pelo objeto, eu acho que, assim, eu defendo até no livro, vou tentar aqui abrir aqui para eu não me perder, senão, como você sabe, esse é um assunto que a gente se empolga e vai embora. Me empolga, eu vou embora. Mas o que aconteceu? O livro, eu tentei fazer... eu tentei propor medidas, né, que, assim, para serem observadas por todos aqueles que gerem recursos públicos. Por quê? Enquanto a gente não tem uma mudança efetiva nisso, mas eu acho que a gente está a poucos passos
caminhando para isso, a gente já tem jurisprudência, se a gente for... Eu analisei a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, mas se a gente for para o judiciário, a gente já tem muita decisão favorável, mesmo com inconsistências na prestação de contas. Claro que, às vezes, inclusive para organizações pequenas, isso é difícil, porque vai você custear advogado, custear um tempo do processo que leva muito tempo. Então, o que acontece, de um modo geral, inclusive para as organizações menores, é que elas se tornam inadimplentes, por isso inadimplentes e por isso inabilitadas, e elas acabam quase que praticamente morrendo na praia, né? Eu vi isso acontecer porque advoguei durante muito tempo pro bono para vários pontos de cultura no Brasil inteiro, né? Foi um programa incrível, maravilhoso, né? Aquela coisa que o ministro Gil falava, que era o do-in cultural no Brasil inteiro, fomentando, deu-se dinheiro na ponta para expressões culturais que já existiam, ou seja, uma política pública absolutamente necessária, mas não explicaram aquelas pessoas a lidar com o Estado. Então, eu sempre digo que a gente tem muitos exemplos de que o Estado dá com uma mão e tira com a outra. Então, você tem uma quantidade enorme de pontos de cultura pendurados no Tribunal de Contas da União, o que é, obviamente, uma calamidade. Então, eu defendo que alguns são... Vou ler rápido aqui, que são 7 pontos, né? Então, alguns pontos para serem observados quando você estiver na execução do seu projeto, enquanto a gente tem esse ambiente nebuloso, que a gente já tem aí alguma coisa em que a gente possa se agarrar, mas a gente não tem uma jurisprudência totalmente fechada, né? Então, ou seja, já falei um pouco sobre isso, mas ao propor o seu projeto, seu objeto deve ser muito bem delimitado, assim como os objetivos que se pretende alcançar. No projeto também deve estar claro por que meios o objeto será comprovado e o atingimento das metas do resultado será aprovado. Ou seja, isso tem que ficar claro, como já disse aqui. Todos os comprovantes de despesas devem ser guardados. Isso é uma outra coisa que as pessoas esquecem. Ficam falando, vocês estão propondo. Não, a gente propõe. A gente aqui no Rio de Janeiro fez isso, Lucas. A gente colocou a prestação de contas pelo objeto para projetos até 300 mil reais. Mas é bem claro na norma que a gente regulamentou isso, que, assim, que deve o proponente guardar, porque é o seguinte, o problema não somos nós aqui na Secretaria de Cultura. Primeiro que amanhã eu posso não ser subsecretária, nem o secretário e mudar o entendimento de quem está aqui. E segundo, que todo mundo está sujeito aos órgãos de controle. Então tem que continuar guardando os comprovantes. Então todos os comprovantes de despesa devem ser guardados, mesmo após a aprovação das contas por pelo menos 5 anos. Ou por um outro prazo que uma norma específica preveja. Sempre manter as receitas advindas do fomento numa conta bancária específica. Isso é importante, porque assim, eu estou fazendo a prestação de contas pelo objeto, mas gasta o dinheiro numa conta só lá, vai ser mais fácil depois, se tiver problema, você tira o extrato, vai ser mais fácil prestar conta financeira disso. Em caso de dúvidas durante a execução do projeto, formular por escrito a dúvida e pedir a resposta por escrito, que pode ser por e-mail, mas nunca seguir orientações por telefone. Eu vivi isso a exaustão, que as pessoas falavam assim, mas eu não consigo, eu ligo para lá. Eu falei, quem mandou você fazer isso? Eu liguei e falei com fulano. Fulano disse que eu podia fazer, eu fiz. Bom, isso não está em lugar nenhum. E aí, na hora da prestação de contas, não estava regulado, foi um telefonema que não adiantou de nada. Então, ou seja, e como a gente sabe que a vida é dinâmica, que a produção cultural é difícil, porque você, inclusive, prepara um projeto hoje. Até você captar o recurso, conseguir realizar, às vezes tem um delay de uns 2 anos. Então, a realidade muda mesmo. E você precisa fazer adaptações no projeto. Mas se você for fazer, consulte o órgão fomentador e tenha uma resposta objetiva em relação a ele para você evitar problemas. Outra coisa importante, que isso é muito relevante para as notificações de tribunais de contas, que é manter o cadastro na Receita Federal atualizado, para, no caso de notificação do órgão fomentador ou controlador, você poder realizar a defesa da regular execução do projeto, evitando essa declaração de revelia, que é quando a pessoa não responde àquela notificação e aí ela termina condenada porque não se defendeu. O que acontece? Como esses processos demoram muito tempo, às vezes a entidade fechou, a produtora fechou, mudou de endereço, não faz atualização na Receita Federal. E é por onde se consulta para saber onde essa empresa, ou essa associação, ou essa entidade está? Pela Receita Federal. Aí manda notificação para aquele lugar. Aquela notificação não acontece, é considerada como... você é considerado revel, né? Ou seja, você não teve a oportunidade de apresentar a sua defesa. E caso haja reprovação das contas, parcial ou totalmente, se desejar, deverá apresentar medida compensatória para a recomposição do horário. Aí aqui eu vou explicar um pouquinho o que é isso. Ou seja,
Quando você tem uma prestação de contas reprovada e você foi condenado a devolver, sei lá, 10 mil reais, eu sempre sugiro, né, até porque, principalmente quando você está falando de entidades sem fins lucrativos, ou mesmo quando você está falando de produtoras que fazem produtos culturais, mas que são fomentados pelo Estado, ou seja, porque como é um projeto que você tem que gastar o dinheiro todo ali, você objetivamente teve nenhum lucro ou um lucro muito pequeno. Então, assim, você não tem dinheiro, recursos para ficar depois devolvendo dinheiro depois que você executou o objeto. Então, sob esse Perfeito. argumento, você faz uma proposta para o órgão para cumprir, para fazer uma troca. Ó, eu te devo 20 mil reais, vou fazer o seguinte, o que eu sei fazer na vida? Uma peça de teatro? Então tá, eu vou fazer um festival, vou te apresentar um projeto e eu vou te entregar um festival que custe 20 mil reais, eu vou fazer isso e você vai aprovar as minhas contas. Isso é, bem grosso modo, a medida compensatória. Muito interessante isso, Érica. Eu agora, acompanhando lá o Teatro Vila Velha, como eu disse, está numa situação exatamente como essa. Eles terminaram o ponto de cultura, tem um imbróglio com relação a uma determinada verba, numa conversa com a secretaria, se acenou com a possibilidade de se fazer uma medida compensatória. Mas aqui no Estado não tem precedentes. Não tem Então, regulação. Ah, mas eu vou não te tem dizer, regulação. você vai se basear na LINDB. Eu digo Isso, exatamente. no artigo 26 e 27 da LINDB, que Isso, essa negociação prevê o termo de compromisso. foi feita antes de eu chegar. Então, agora que eu cheguei, a gente está nessa base. Antes de eu chegar, eles já tinham encaminhado um e-mail para a secretaria dizendo como é que a gente vai fazer. A pergunta básica. Sim. Diante de uma não regulamentação, diante de uma não experiência e tal, nos oriente como iremos fazer. E até agora não veio a resposta. Eu acho, inclusive, que porque também a Secretaria de Cultura não tem experiência com essa questão. É muito novo, né? De fato é muito novo, está ainda tudo em construção. Então, eu estou chegando agora na equipe, enfim, e uma das minhas tarefas, logo em breve, vai ser sentar justamente com a secretaria e a gente negociar um pouco nesse sentido, em termos jurídicos e em termos artísticos, o que é que o teatro vai poder oferecer como contrapartida nesse sentido. Mas muito interessante isso, que bom que você trouxe isso, porque tenho certeza que a Vânia, o pessoal aí do Teatro Vila Velha que está assistindo, se identificou bastante. Érica, a gente está caminhando, não ainda para o finalzinho, mas já bastante, né, já adiantado, e eu queria falar um pouco da sua experiência lá na secretaria, mas antes disso eu queria trazer uma experiência. Você falou dos pontos de cultura que ficam com pepinos e com problemas depois que executa o projeto durante muito tempo. Olha, eu tenho trabalhado muito com grupos de capoeira, né, e eu tive num seminário no extremo sul da Bahia, um grande mestre de capoeira lá de Eunápolis, no extremo sul da Bahia, falou exatamente isso que você colocou. Eles tiveram um ponto de cultura que foi muito importante, foi um marco histórico na região, nunca houve um projeto estruturado que usasse a capoeira e todas as linguagens afro-brasileiras ali, né, para emancipação cultural, enfim. E o projeto foi ótimo, historicamente ele ganhou um prêmio da prefeitura, super bem reconhecido na comunidade, mas até hoje ele está respondendo no Tribunal de Contas e tem respondido as coisas e tal. No caso dele, que foi bem assessorado, ele está até respondendo. E um outro mestre me procurou já com a Polícia Federal, com inquérito instalado na Polícia Federal e já com tomada de conta especial. Ele não foi intimado, foi intimado num endereço que era temporário. Enfim, tudo isso que você está falando. O mestre, ele deu as aulas de capoeira, ele fez um grande projeto e ao final ele está respondendo inclusive com o arriscado responder com o patrimônio dele. Né? Ele falou para mim, olha, eu tenho um carro velho, será que eles vão querer esse carro velho para isso? Eu não tenho nada, eu sou um cara pobre, eu sou um lutador, eu sou, né, e tal. Eu fiz esse projeto achando que ia ser um grande ganho para nossa comunidade e foi, mas eu hoje estou respondendo e capaz de perder meu carrinho, que eu estou hoje fazendo carreto, isso e aquilo. Quer dizer, é realmente delicado essa situação, né? Bem, bem, bem delicado mesmo. É assustador, por isso que eu resolvi escrever esse livro na perspectiva de que ele pudesse ajudar as pessoas, porque eu vivi muitas vezes essas angústias, né? Assim, foi algo que realmente sempre mexeu muito comigo, porque é absurdo, né? Porque é a burocracia achar que a vida se reduz nela em si e acabou, e não é assim, né? Mas enfim, Mu- eu acho que. Mas mu- ele acho que ele tem chance, diz a ele, para ele tem que ter resiliência, muita paciência.
Sempre digo, com paciência a gente consegue vencer esses burocratas aí. Sim, ele tem tentado. São lutadores, né? No sentido estrito ou não da palavra, né? Então tem lutado e tem enfrentado isso com muita coragem. Um abraço aí a todos os mestres de capoeira, mestres contra mestres, todos praticantes da luta e arte afro-brasileira mais importante de todos os tempos. Vamos lá. Eu queria mais uma vez, então, agradecer a todo mundo que está por aqui, quem está chegando agora, quem já chegou, quem já estava por aqui. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Lembrar vocês da nossa live, dia 24 de maio. A gente vai falar sobre a implementação do marco regulatório das organizações da sociedade civil em Sergipe, né? O Miroski em Sergipe. A gente vai estar com o Alex Federle e a Mônica Santos, uma dupla, que são da plataforma Miroski. A gente vai conversar aqui. A Alex tem uma grande caminhada, a Mônica também. Lá em Sergipe, eu já estive lá algumas vezes dialogando com eles e certamente vai ser uma grande discussão aqui. E lembrar também da promoção do livro O Regime Jurídico das Parcerias na Lei 13.019/2014, de Natália de Aquino Cesário, que mandou especialmente para a gente. Hoje eu vou postar o card, então você vai lá no card da promoção e segue a gente, tem que seguir o Oscar Legal, hein? Segue a gente, marca 3 amigos e aí você já vai estar, então, concorrendo a esse livro da Natália. E, para quem perguntou, a querida Cristiane, lá de Itabuna, da FAEG Sul. Um beijo para vocês aí, o pessoal da FAEG lá de Itabuna, grandes produtores culturais, gestores culturais, pessoal do sul da Bahia. O nome do livro é da Érica Gavinho, é Fomento à Cultura no Brasil, Perspectivas para a Prestação de Contas pelo Objeto. Então, pessoal da FAEG, grande abraço. Então, vamos caminhando aqui para o final. Mas antes disso, eu queria falar um pouco. E houve também uma pergunta aqui, me perdoe, porque o celular com essa letrinha passando aqui, eu tenho que produzir, falar e ao mesmo tempo ler tudo. Eu perdi aqui o nome da pessoa, me perdoe. Mas eu queria falar um pouco da sua experiência na secretaria, né? A gente falou muito dessa sua experiência como advogada, agora um pouco dessa experiência na secretaria, e a pergunta foi justamente provocando quais foram as principais mudanças que você conseguiu implementar na secretaria nessa sua experiência. Então já é uma provocação também, e acho que é importante falar um pouco dessa sua experiência, do que é possível. Né? As organizações sempre reclamam da burocracia e tal. Não, é possível fazer. Então, fala um pouquinho pra gente dessa experiência também. Bom, tem sido uma experiência louca, talvez uma das mais desafiadoras da minha vida, mas estou aqui enfrentando com muita coragem, muita determinação diante dos enormes desafios que a gente está vivendo aqui na cidade do Rio de Janeiro, né? Primeiro, dizer que a gente chegou aqui em janeiro de 2021 ainda no contexto da pandemia muito mais grave do que estamos hoje, né? A pandemia ainda não acabou, mas a gente hoje está numa situação muito melhor em razão, obviamente, da vacinação, que, né, teve uma adesão, felizmente, maciça, apesar de um ou outro desavisado aí que ainda insiste em não se vacinar, mas como a gente teve uma grande adesão, a gente hoje está podendo ter um ambiente um pouco melhor. Mas a gente chega aqui na Secretaria em 2021 num contexto de terra arrasada, literalmente, né? A gente pega um orçamento, o menor deles para 2021, de uma série de 10 anos, para você ter uma ideia. Nossa. A lei orçamentária aprovada em 2020 para 2021 para a Secretaria de Cultura, ela era metade, no orçamento era 100 milhões de reais, que era metade do orçamento de 2016, que foi o último ano do prefeito Eduardo Paes, que já era um orçamento em declínio, porque o país já vivia uma crise econômica e, obviamente, as crises econômicas impactam os orçamentos públicos. Mas você veja que a gente chega em 2021 com um orçamento de metade de 2016. Ou seja, Nossa. numa situação caótica, sendo que nos últimos 4 anos, né, nos 4 anos anteriores do prefeito anterior, pouco ou nenhum investimento tinha sido feito na cultura. A gente, além das políticas de fomento que nós temos que fazer, a gente também cuida de 53 equipamentos. Para vocês terem uma ideia, a gente não tinha manutenção predial nesses equipamentos. Os equipamentos Nossa. estavam absolutamente acabados, né? Eu sempre brinco que toda vez que estourava um cano nos primeiros meses aqui em algum equipamento, eu ia lá falar com o secretário, Marcos Faustino, meu amigo, falei, cara, me dá aí uma grana, tô botando aqui do meu também, vamos mandar alguém ali na esquina trocar, porque assim,
a gente não tinha como consertar, porque não tinha contrato de manutenção. Então, ou seja, a gente pega um orçamento muito deficitário, né? Quer dizer, um orçamento muito menor do que uma série de 10 anos, um orçamento deficitário, a gente tinha mais despesa contratada do que orçamento nos foi deixado, então, ou seja, a gente teve ainda que fazer um corte muito grande, só na maioria dos contratos a gente fez um corte de 30% assim, na cabeça do contrato, porque ou a gente fazia isso ou a gente incorria, obviamente, na lei de responsabilidade fiscal, e os equipamentos numa terra arrasada. Além de que não tinha tido fomento direto há 4 anos. Então, ou seja, um caos, pandemia, né, o setor cultural desarticulado, destruído, todo mundo ferrado. Enfim, a gente correu, trabalhamos muito, muito, muito. O orçamento esse ano é 75% maior. Ano passado mesmo, numa suplementação ao nosso orçamento feito pelo prefeito Eduardo Paes, a gente já lançou um edital de 20 milhões de fomento direto, porque a nossa política de fomento estava reduzida, como está invariavelmente no Brasil inteiro, reduzida ao fomento indireto, que era a nossa lei do ISS, que é lei, aí ninguém deixa de cumprir, mas aí o fomento direto todo mundo corta na hora da dificuldade. Mas a gente lançou no passado, esse ano a gente lança o fomento 60% maior, ele será de 32 milhões. A gente já tem manutenção predial, estamos licitando as obras de recuperação dos equipamentos, enfim, estamos botando as coisas para acontecer. Os nossos equipamentos, uma grande parte, a maioria deles já está reaberta, as atividades já estão sendo retomadas, né? Quem foi selecionado no fomento ano passado está podendo se apresentar nos nossos equipamentos, enfim. Então as coisas começam a voltar a acontecer. Ainda falta muito acontecer, mas a gente já tem feito. E em relação exatamente ao tema que a gente tratou aqui, a gente já no início do ano passado, bem no iniciozinho, em abril, quando a gente lançou, fez uma alteração no decreto da Lei de Incentivo à Cultura, a gente já instituiu a prestação de contas pelo objeto para projetos até 300 mil. Se você perguntar, Érica, por que vocês escolheram um projeto até 300 mil? Porque a gente ainda não entrou num acordo aqui com todos os órgãos de controle. E a vida é assim, por isso que eu digo que a gente não pode desistir. A gente foi até os 300 mil, vamos fazer uma análise de como é que vai se dar essa prestação de contas que está acontecendo, mas a nossa ideia, porque não tem o menor sentido, eu até digo isso no meu livro, porque eu fiz, obviamente, antes de lançar o livro, eu fiz um apêndice para poder contar a experiência daqui. Não tem nenhum sentido, a tese que eu defendo, ela pode se aplicar a projeto de qualquer valor, mas é sempre uma negociação que a gente tem que ir fazendo, por isso que eu acho que a gente não pode desistir. A ideia é que a gente possa chegar e depois qualquer projeto ter a sua aprovação pela prestação de contas, a prestação de contas pelo objeto, mas é óbvio que a gente depende de como é que vai ser o resultado dessas prestações de contas que serão feitas pelo objeto, a qualidade delas, se a gente vai conseguir aferir, se a gente vai mais reprovar do que aprovar, e aí, enfim, diante desses números, a nossa ideia é propor à Controladoria Geral do Município e ao Tribunal de Contas que a gente possa, então, estender para todos os projetos culturais, mas logo ano passado, bem no início, a gente já implementou a prestação de contas pelo objeto, que, na verdade, no fomento indireto representa 70% a 80% dos projetos e no fomento direto a quase totalidade deles. Muito bacana. Então, acho que foi o Léo, ele apareceu aqui para falar, dizendo que era ele que tinha feito a pergunta, e ele diz o seguinte, que infelizmente a cultura acaba sendo um patinho feio. Em períodos de crise, seu orçamento sofre grandes reduções, até desproporcionais, se comparadas com outras áreas da gestão pública. Obrigado, Léo, pela sua participação aqui, contribuindo bastante. Obrigada, Então, Léo. legal demais essa participação, bem animado aqui o chat. Enfim, vamos seguindo aqui para o final. Olha, Érica, eu costumo dizer que a live, quando é boa, a gente pisca o olho, tá acabando, porque começa devagarzinho, depois a gente embola no papo, né, se empolga, e aí quando você pisca o olho já é hora de ir encerrando, é sempre uma tristeza, uma alegria, porque de fato, quando a live é boa, você tá ali, mas uma tristeza tem que acabar, mas é isso, fica sempre esse gostinho aí de quero mais, e o gostinho de quero mais, você vai poder ler o livro, né, Fomento à Cultura no Brasil, Perspectivas para a Prestação de Contas pelo Objeto, lá na editora Lumen Iuris, e também aqui, em breve, sorteio também do livro, uma cortesia e um presente que a Érica já se comprometeu aqui com a gente de mandar um exemplar para nós, para a gente poder sortear. Não é para mim não, hein? É para vocês, assim como o livro aqui da Natália Cesário. Vou mandar um para você, Lucas, e um outro para você sortear para não ter briga.
Pronto, coraçãozinho aí. Vou ganhar um também, que ótimo, importante. Sempre isso. A gente também, Érica, a gente tem feito também, feito uma leitura dos livros, às vezes, e feito algum resumo, apresentar esses livros, sempre tem acontecido nas nossas redes também, da gente oportunizar que outras pessoas possam entrar em contato com a literatura. Aqui mesmo a gente está com vários livros que ficam aqui, que a gente sempre está mostrando sobre o terceiro setor, sobre cultura, enfim. Muito bom. Então, esses são meus, tá? Esses aqui não são para sorteio, não. Esse aqui é o que é para sorteio. E em breve, o da Érica Gavinho aqui também para o sorteio e um para nossa coleção do Oscar Legal Instituto. Querido, eu queria finalizar aqui como é de praxe para a gente. A gente tem um público muito grande de pequenas organizações né, quando o tema é da cultura, pequenas organizações que atuam na cultura, enfim. Você tem uma dica aí para essas pequenas organizações que estão começando a enfrentar esse processo burocrático, que tem, sei lá, que tem ideia de fazer um ponto de cultura, enfim, quando as políticas assim o permitirem. Tem dicas boas para pequenas organizações, o que é que eles devem seguir, o que é que eles devem observar. Você deu várias dicas aqui, foi muito interessante, mas eu queria que, de repente, uma ou duas dicas aí para as pequenas organizações. Bom, enfim, não só o fomento à cultura, mas como o fomento às atividades sociais, culturais, né, esportivas, elas no Brasil são muito realizadas pelo fomento estatal. Então, você vai necessariamente ter que lidar com o Estado, não adianta você querer fugir disso, a não ser que você queira fazer outra coisa. Claro que depois as organizações vão crescendo e elas hoje, inclusive, vão podendo ter acesso a outras fontes de financiamento, né? Você tem grandes institutos, você tem grandes empresas hoje que financiam projetos nessas organizações. Mas quando você é pequeno, não tem muita saída, você precisa acessar o recurso estatal. Para isso, você precisa de organização mesmo. E aí uma organização não precisa ser... As pessoas acham que organização é ter muita gente. Se você é uma, duas, três pessoas, que na verdade as organizações, quando são pequenas, elas têm no máximo isso, 3 pessoas, organizem-se entre vocês. Precisa ter planejamento, precisa ter um mínimo de organização. E aí tem 2 profissionais que você não vai poder abrir mão, que você vai ter que encontrar uma forma de ou remunerá-los, ou ter uma parceria com eles, ou atuar em rede. Isso é muito importante, atuar em rede. Você, se é pequeno, atua em rede com outras entidades como você, que não atuam na mesma área com você, mas você precisa ter um contador e você precisa ter um advogado. Ou seja, se você não tiver esses 2 profissionais te atendendo, a não ser que você tenha alguém na sua instituição que possa fazer isso por você, você certamente vai ter problemas, porque embora haja esse conjunto de ideias todas arejadas aí, entre as quais eu me alinho e não só defendo, mas não tem jeito, a burocracia faz parte da vida também, porque ela também organiza a vida. Então a gente não vai conseguir fugir muito dela enquanto a gente estiver lidando com o Estado. Então é fundamental que você tenha planejamento, organização e não esqueça de ter um advogado e um contador para que você não tenha essa natureza de problemas aqui no futuro. Muito bacana, bom demais essa conversa, que legal. Queria cumprimentar todo mundo que acompanhou a gente aqui, quem está chegando, até agora está chegando gente. Querida Thaís Amorim, referência do direito eclesiástico, chegando aqui também. Um beijo para você, Thaís. O Américo Nunes, do Mopaides, que é o movimento de luta contra a AIDS da capital, São Paulo, também está por aqui. A Sandra Adras aqui, de Abrantes, Salvador. O Flávio André, do Piauí. Então, enfim, todo mundo que está por aqui, sejam todos bem-vindos, bem-vindos. A gente já está no finalzinho, mas um abraço a cada um de vocês. Todo mundo dando um coraçãozinho subindo aqui, que ótimo, muito obrigado. Não cai o dedo, vocês viram, né? Não cai o dedo, então todo mundo dando esse like aí para apoiar a gente, isso é bom. Então, querida Érica, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui com a gente, foi demais, sim, várias dicas. Você que perdeu, que chegou depois, rebobina a fita, assiste de novo, vai estar lá no nosso canal no YouTube, também vai ficar aqui no Instagram, salvo, então você pode assistir de novo, mesmo quem viu, pode assistir de novo. Então, queria agradecer demais a Érica, a gente já veio conversando, nesse convite já foi há um tempão, ela numa correria imensa, tenho acompanhado as redes sociais dela, na secretaria é um desafio enorme, eu já fui assessor aqui de Secretaria de Governo, da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, eu sei o tamanho do desafio que é, chegar 9 da manhã e não ter hora para sair, 11, meia-noite, todos os dias, é um negócio, né, enorme.
Então, exatamente, é esse desafio. E 9 porque eu me dava esse luxo de chegar um pouquinho mais tarde, porque eu chegava às 11 horas da noite em casa, eu dormia um pouquinho a mais. Mas é isso, os desafios são enormes e fazer a cultura funcionar nesse país realmente é um desafio. E eu te parabenizo por isso, pela sua caminhada aí na cultura durante esses anos todos e agora dando essa contribuição também dentro da máquina. É importantíssimo. E aqui, ó, a consultoria da House Consultoria está dizendo, fala ímpar da doutora, da contribuição do doador e do advogado na gestão. É o Francisco da House Consultoria. Obrigado aí, Francisco, você e toda a equipe da House. Um elogio aí para a Érica, a qual eu me somo também. Érica, muitíssimo obrigado de coração por você estar aqui. Deixa aí suas honrosas despedidas para o nosso público. Ah, Lucas, imagina, eu que agradeço, enfim, sempre um prazer poder compartilhar. Eu digo que qualquer coisa que a gente faça, e principalmente conhecimento, todo aquele que a gente formula, ele só é interessante se a gente pode compartilhar com as pessoas, porque a gente guardar só pra gente não adianta de nada. Então, estou sempre à disposição, que se precisarem, quem aqui também participou, for ver depois, tiver alguma dúvida, pode me acionar aqui pelas redes sociais. Eu costumo sempre responder, às vezes não respondo exatamente no mesmo dia, não respondo tão rápido, mas respondo e, enfim, a gente vai trocando e vamos construindo esse caminho que eu acho que é o único que é possível para a gente poder ter um fomento à cultura à altura do que esse país merece. Muito obrigado. Então, gente, para não esquecer ninguém, dia 24 de maio, a live é sobre a implementação do Miroski em Sergipe. A gente vai estar com o Alex e a Mônica, uma dupla de convidados, e vamos falar sobre isso no dia 24. O Edbinho, compositor, chegou aqui, grande compositor do Pagode Baiano, representante, está aqui também. Obrigado, Edbinho, você sempre por aqui. E não esquecer da promoção do livro O Regime Jurídico das Parcerias na Lei 13.019 de 2014, da Natália de Aquino Cesário. Daqui a pouquinho, terminando aqui a live, eu vou postar o card da promoção no nosso perfil. Você vai lá, vai seguir o Oscar Legal Instituto no Instagram, vai marcar 3 amigos lá na postagem e você já estará concorrendo a este livro zerado no plástico, tá bem? Então a gente vai mandar para quem ganhar esse livro. Muito obrigado a todo mundo. Até 24 na live. Obrigado, Érica. Obrigado a todo mundo. Tamo junto e até lá.